Semana 10, episódio 64, e nós seguimos firmes e fortes na nossa leitura do livro de Marcos, leitura e comentário do livro de Marcos. Hoje a gente está em Marcos 10, verso 32 a 34, e Jesus faz uma coisa que ele já está fazendo há algum tempo, desde que a gente começou a segunda fase do livro de Marcos. Ele prediz mais uma vez a sua morte e sua ressurreição. Mas dessa vez ele traz algumas informações que ele não havia trazido até então. Ele até então tinha falado que ele seria entregue, que ele seria açoitado, que ele morreria, que ele sofreria, que ele ressuscitaria. Mas aqui chega um ponto crucial, porque Jesus é muito específico de quando isso vai acontecer. Ele vira para os discípulos e fala: eis que subimos para Jerusalém. E aí ele fala que ele vai ser morto e ele vai ressuscitar. Então, com certeza, os discípulos estavam muito apreensivos, e o texto fala isso, porque os últimos acontecimentos da vida de Jesus e o discurso de Jesus não estava fazendo muito sentido para eles, do que eles imaginavam do Messias, mas Jesus também devia estar muito apreensivo, porque ele sabia que aqueles seriam os últimos momentos, né, da sua vida. E mesmo assim ele toma tempo para falar com os discípulos, explicar para eles e prepará-los para aquilo que ia acontecer, mesmo que os discípulos não entendessem de fato. Jesus nunca desistiu deles. E o que eu acho muito interessante, eu fui até procurar aqui no livro de Marcos, das outras vezes que Jesus fala sobre a sua morte, Jesus nunca fala sobre sua morte sem falar sobre a sua ressurreição. Ele dá a má notícia primeiro, mas ele sempre dá a boa notícia. Ele nunca deixa os discípulos simplesmente pensando o que será que vai acontecer depois que Jesus morrer, se é que ele vai morrer mesmo, porque os discípulos nem estavam acreditando muito nessa história. Mas Jesus nunca deixou os discípulos na mão em termos de esperança. E esse texto de hoje me fez lembrar de um outro texto que está lá em João 16, 33, onde Jesus fala: no mundo tereis aflições. Quantas vezes a gente para nessa parte do verso? No mundo tereis aflições. E a gente fala: realmente, o mundo tem muitos problemas, a gente sofre muito. E a gente esquece a segunda parte do verso, que diz: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É exatamente isso que Jesus está falando aqui. Jesus está preparando os discípulos para a grande prova da vida deles, que vai ser a sua própria morte. E a grande prova da própria vida de Jesus. Mas ele sempre complementa falando que ele venceu o mundo. E por mais que a gente passe por vales escuros, que a gente passe por desertos, que a gente já falou sobre isso lá no início dessa série, né, pelo vale da sombra da morte que a gente vê lá em Salmos, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jesus sempre dá a esperança pra gente. Nesse momento da sua vida, pode ser que você esteja passando por uma fase difícil. Se não, você com certeza já passou por alguma fase difícil da sua vida. Mas que você nunca esqueça dessa segunda parte do texto. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus fala sobre esse vencer o mundo, ele fala que ele venceu o mundo de uma forma muito ampla e muito abrangente. A morte dele não foi apenas uma morte, mas foi a vitória dele sobre o pecado. E quando ele ressuscita para essa vitória. Além dos problemas do nosso dia a dia, que a gente sempre vai ter, e Jesus cuida da gente, ele se compadece da gente, a gente vê isso através das curas que ele fez, acima de tudo, ele quer levar os nossos olhos além disso. Além da vitória aqui, além da resolução dos nossos problemas aqui, ele quer levar a gente para enxergar a vitória sobre a morte, que é nosso maior inimigo. A gente não precisa temer, porque mesmo que o pior cenário aconteça, que é o cenário da morte, que ele está prevendo aqui, a gente precisa ter bom ânimo, porque essa morte não é final e ele venceu o mundo. Então que hoje esse verso faça sentido na sua vida.